Os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Assim o lançarei fora. Amém. Tomem assento. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Dá um abraço nele e diga: Deus te abençoe. E que o Senhor possa falar contigo nesta manhã. Olha para trás, tem alguém que você ainda não olhou para ele assim, olhe para ele, que está atrás de você. Quem sabe não vai nascer uma amizade aí. Diga para ele: a paz do Senhor, Deus te abençoe. Pessoal da galera, pessoal de cima da galeria, pode dar um glória a Deus bem gostoso? E o pessoal aqui da planta baixa pode dizer aleluia? Bendito seja Deus. Quero falar esta manhã de algo que você nunca ouviu na sua vida. E que vai ser uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. Uma mensagem que eu mesmo ainda não preguei. E foi a palavra que Deus me deu para falar nesta manhã. Eu quero falar algo importante. Eu queria que vocês repetissem comigo esta palavra. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e fale como eu estou falando, assim como um pregador. Use assim a mão assim, tá certo? Faz de conta que você é o pregador ou a pregadora desta manhã, porque eu creio no ministério das mulheres, viu, meus irmãos? Então, eu quero falar esta manhã sobre a força desta mulher, que é a igreja. Então, faz assim como eu disse para o seu irmão, como um pregador. Diga assim: nunca pense, mas fala com autoridade, que porque Deus é um ancião de dias, não se atreva a pensar que ele está velho. Nunca pense que ele não pode começar uma nova criação a qualquer momento através de você. Nesse texto que nós acabamos de ler, queria que você tomasse a sua caneta e marcasse na sua Bíblia, porque se você não fizer isso, eu quero dizer para você que você vai se arrepender depois de não ter marcado. No verso 8, para começar nosso estudo nesta manhã, eu quero que você divida comigo. Me tiraram o retorno. Eu estou sem retorno agora. Capítulo 3.
31, versículo 8 do seu livro. Marque a palavra cedro. Continuo sem retorno. Marque a palavra cedro, depois cipreste, depois plátanos e depois nenhuma árvore. Vamos repetir todos juntos? Cedro. Vamos repetir todos juntos? Cedro, cedros, ciprestes, plátanos e árvores. Então vocês têm aí quatro, veja bem, você tem aí 4 tipos de árvores. Anote aí. A primeira árvore que você tem é cedro. A segunda árvore que você tem é cipreste. E a outra qualidade é plátanos. E por último, de forma genérica, árvore. Veja também no verso 9, diz: formoso o fiz com a multidão dos ramos. Todas as árvores do Éden. Se você tem uma caneta, você marca embaixo, puxa assim para fora da sua Bíblia e escreva anjos. Este capítulo, o capítulo 31, desde o verso 1 até o último versículo, que é o versículo 18, está falando de uma metáfora, uma parábola, mas ela se refere aos anjos de Deus. E aos obreiros que estão comigo, que amam a palavra de Deus, todo esse capítulo, que é o capítulo 31, se refere aos anjos de Deus que estavam no Éden original de Deus. Infelizmente, alguns missionários americanos vieram para o Rio de Janeiro e importaram uma teologia muito ruim, e parte dessa teologia foi infiltrada na nossa igreja Assembleia de Deus nos seus primórdios. E uma das grandes heresias que foram estabelecidas na nossa igreja nos seus primórdios foi a respeito da queda de Satanás. Inclusive, um homem chamado Lawrence Walson publicou um livro no Brasil dizendo que o livro era dele e o livro não era dele. Ele compilou um livro americano e colocou o nome dele no livro, e esse livro ficou famoso, mas nesse livro está cheio de heresias. E não só o roubo dos direitos autorais que este americano fez, mas também encontrou um povo no início da sua fé, que é a Assembleia de Deus, e que acabou aceitando tudo isso, porque eles eram americanos. Até hoje, no Brasil, se um americano vier, o que ele diz parece ser lei. E muitos brasileiros aceitam o que eles dizem. E eu morei nos Estados Unidos 27 anos. E a maioria dos que vêm de lá, nem diáconos são, e aqui eles são tratados como reis, porque o povo brasileiro é um povo muito hospitaleiro, e ele nem faz nada a respeito disso e acaba aceitando esse bando de povo que vem de lá de fora. Mas eu quero dizer para vocês que a maioria dos pregadores brasileiros, eles têm muito mais conhecimento do que muitos deles, que nós colocamos tapete vermelho para eles aqui no Brasil. Muitos de vocês que estão sentados aí, têm muito mais conhecimento de Bíblia do que qualquer um desses americanos que vem aqui no Brasil e que a gente coloca tapete para eles sentarem, para eles andarem. Com isso eu quero dizer para os irmãos, no dia que eu assumi uma universidade nos Estados Unidos, que eu fui diretor, que eu ainda sou diretor, no dia que eu assumi, eu falava com o vice-presidente assim, ele alto, e eu dizia para ele: você faz assim, assim, assim. E eles submetiam a mim, não por causa da minha estatura, nem da minha raça, mas por causa do conhecimento da palavra que estava sobre a minha vida. E aonde foi que eu aprendi? Na escola dominical. Eu estou falando isso para vocês, para que você sinta a importância que você tem na sua vida, e você não se sinta menor do que ninguém.
E eu profetizo dizendo sobre a sua vida. Se alguém tiver inveja de você e dor de cotovelo, é porque você está no caminho certo. E mesmo que você perca tudo que você tem, e deixe de saber tudo que você sabe, e deixe de ser tudo que você é, ainda terão inveja de você. Diga por quê. Diga com vontade, por quê? Porque eles sabem que a qualquer momento Deus pode te dar tudo outra vez. Nunca olhe para o seu líder principal. E nem olhe para as cãs dele, pensando que ele já está no final da vida. Porque foi exatamente esse o erro do grande luzeiro, que nós chamamos de Lúcifer, mas que na Bíblia é luzeiro. O grande luzeiro olhou para o ancião de dias e o viu sentado no trono, e olhou para ele e disse: esse não cria mais nada, esse não faz mais nada, esse está sem força, esse está doente, esse vai passar, esse não tem mais poder para nada. Eu levantarei o meu trono no alto das nuvens e serei semelhante a ele. Não se engane, porque no momento em que ele estava pensando isso, Deus estava criando a igreja. E ele olhou para ele e disse: ele não pode mais. Quando ele foi expulso da presença de Deus, veja comigo no texto, no verso 11, quando ele foi expulso da presença de Deus, Deus já tinha terminado o seu projeto mais precioso. Vou repetir. Quando ele expulsou Satanás, no verso 7, 8, 9 e 10, ele já tinha terminado o seu projeto mais precioso, que era a igreja. Diga como? Diga com vontade, como? Verso 11. Quando ele foi expulso da presença de Deus, Deus disse assim: eu estou te entregando, verso 11, na mão da mais poderosa das nações, a nação santa, povo exclusivo. Verso 11, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que é a igreja, e ela te dará o tratamento segundo tu mereces. Eu acho que vocês não ouviram. Eu vou falar de novo. Deixa eu falar aqui para eles. Quando ele foi expulso, Deus já tinha criado a igreja. E ele tinha dito: ei, eu te entregarei na mão da mais poderosa das nações. Tu cairás na mão da igreja, e a igreja te dará o tratamento que tu mereces. Você não entendeu ainda, vou explicar de novo. Quem é o predador, o rato ou o gato?
Quem é o predador? O rato ou o gato? Eu não ouvi. Quem come o rato? Quem é o predador? Quem é o predador? A igreja ou Satanás? E por que você tem medo dele? Levante as duas mãos assim. Levanta bem alto. E bate na mão do seu irmão e diga: eu sou o predador. Leia o verso 11 em voz alta. Se você tem uma Bíblia, acompanhe aí o seu irmão no verso 11. Eu digo 1, acompanhe no verso 11. Eu digo 2, você não pode perder essa chance. Eu digo 3, já. Quando você levanta a sua mão e diz: sai! Ele tem que sair. Quer ver? Faz um teste agora. Aponta assim e diga: Satanás, tu não tens autoridade sobre a minha vida, os meus negócios, a minha família e os meus sonhos. Sai em nome de Jesus. Eu digo o nome dos espíritos que atacam a vida de uma juventude. E vocês digam: fora em nome de Jesus. Eu digo primeiro: espírito de sensualidade, espírito de mentira, espírito de hipocrisia, espírito de contenda, espírito de concupiscência. Eu quero que você sinta que quando ele foi expulso da presença de Deus, Deus já tinha criado a igreja. Então, eu vou dizer uma palavra profética para você que está me ouvindo agora. Quando Satanás se tornou Satanás, a igreja já tinha poder. Leia mais uma vez o verso 11. Ele tem que entrar em você. Esse versículo tem que fazer parte da sua vida. Como João 3,16, como Salmo 91, como Salmo 9, Salmo 8, como Salmo 2, como Salmo 1. Ele tem que fazer parte da sua história. Verso 11. Eu digo 1, eu digo 2, eu digo 3. Leiam!
Vamos treinar, vamos treinar. Aponta para o chão. Aponta para o chão. Diga, olha aqui, Satanás. Eu estou acima de ti, pelo sangue do Cordeiro. E eu te digo agora, em nome de Jesus, tu já saíste da presença de Deus, derrotado. Agora leia comigo Efésios capítulo 1. Vamos folhear a palavra de Deus esta manhã, meus irmãos. Deixe lá o 31 guardadinho, que nós vamos voltar para lá. Eu vou ler para vocês, mas você vai dando glória a Deus pelo texto. É o texto que vai fazendo você dar glória, pelo entendimento que você tem. Porque isso aqui é para quem tem entendimento. Se você tem entendimento, reage como quem tem entendimento. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação. Então, nesse texto, volte para o 31. Quando Satanás sabe que você não sabe, que ele sabe que você não sabe, ele tem todo o poder para tomar a sua vida e fazer o que ele quer da sua vida. Então ele troca posição. Mas nesse texto está dizendo de Ezequiel capítulo 31, que quem tem que dar o tratamento segundo ele merece, somos nós. Mas muitas vezes Satanás inverte a posição e ele dá o tratamento segundo a gente merece. Mas esse texto está errado. O texto é o contrário. Está escrito que nós daremos a ele o tratamento que ele merece. Eu queria que você, nesse momento, olhasse para o seu irmão cara a cara e dissesse para ele: dá para você? O que foi que ele respondeu? Disse que sim? Pergunta de novo. Ele acha que você está brincando, e você não está brincando. Ele acha que você está... Ele acha que você está lá no meio da patota que veio lá da caravana, não sei das quantas. E eu estou falando coisa muito séria. Olhe para ele e diga assim: dá ou não dá? Então dá uma chacoalhada nele e diga: é claro que dá. Quem crê que dá, fala alguma palavra de louvor que saia do seu coração. Preste atenção agora no texto. Como eles eram chamados e constituídos no jardim do Éden original. Não é aquele Éden cópia de Adão e Eva. Esse é uma cópia. Esse jardim é uma cópia que Deus plantou para Adão e Eva. Porque Deus queria que nós vivêssemos num lugar parecido dele. Você não pegou. Vou repetir de novo. Deus plantou um jardim para você viver nele, para que a sua casa parecesse igual à casa dele. Mas o original mesmo é esse, que é chamado Jardim do Éden, que está em cima do Monte Sião. O Monte Sião não é a cópia de Jerusalém, mas o original Monte Sião celestial. E nesse jardim havia 4 tipos de anjos
4 tipos de anjos. Os anjos que eram tipificados pelos cedros, marque aí, diga cedros. Depois os anjos ciprestes, diga ciprestes. Diga os anjos plátanos e árvores comuns. Então a Bíblia está dando aqui uma metáfora, uma tipologia dos 4 tipos de anjos. Como que a Bíblia hoje, no Novo Testamento, chama para esses 4 tipos de anjos? E não estou agora me referindo aos anjos de Deus, estou me referindo somente aos anjos de Deus, mas também aos anjos gerais que existiam antes da queda. Depois da queda, esses anjos que seguiram a Satanás, e nós vamos estudar sobre isso nesta manhã, quando eles seguiram Satanás, eles passaram a ser chamados por outros nomes. Deixa um texto marcado aqui no texto, no capítulo 31, e vamos novamente para Efésios, que é uma espécie de capital, né, de conhecimentos sobrenaturais, que é o livro de Efésios. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, aí começa, e sim contra, veja, cedros, quem tem caneta anote, primeiro cedro, depois contra ciprestes, e depois contra os plátanos deste mundo tenebroso, contra as árvores. Seria isso mais ou menos? Estou falando já numa linguagem mais rápida, porque vocês entendam, somente os pastores amigos que estão aqui, falando de como eles eram chamados e como a palavra de Deus no Novo Testamento trata também esses 4. Então, o que era equivalente a um cedro é principado. O que é equivalente a ciprés são potestades. E o que são equivalentes a plátanos são dominadores. E os que são árvores normais são hostes espirituais da maldade. É como a palavra de Deus coloca isso na tipologia aí. Estou falando aqui para os ministros de Deus, porque eles entendem mais que todos que estão aqui, porque já estão mais maduros na fé e entendem. Mas também vocês podem pegar, se você tem desejo de aprender a palavra de Deus. Quantos estão aprendendo alguma coisa, diga glória a Deus. Agora, voltando para o capítulo 31, você que ama a palavra de Deus, anote mais alguma coisa importante. Os cedros que equivalem aos principados, os ciprestes que equivalem às potestades e aos plátanos que equivalem aos dominadores, eles se dividem em forma internacionais. Escreva aí. Os principados trabalham no mundo internacional. Por exemplo, ONU, FMI, FIFA, todos os OTAN, todos os mercados que há, tudo o que envolve o controle mundial está na mão dos principados. Tudo o que envolve as nações está na mão das potestades. Por exemplo, no Brasil, Aparecida, em Portugal, Fátima, no México, Guadalupe. Não são esses nomes. Eu estou dizendo que por trás desses nomes existe uma potestade que atua sobre uma nação inteira. Nas regiões, os políticos regionais e até pastores, líderes falsos, conselhos de pastores que há, muitos deles são dominados por dominadores que estão por trás deles. Um dia eu cheguei numa cidade e o pastor da cidade foi até no meu hotel e disse: como você se atreve a entrar no meu território sem me avisar? Eu levantei a minha mão assim e ele caiu na hora. Diga por quê?
Dominadores. Dominadores estão por trás de matriarcas, patriarcas, até por pastores, presidentes de convenções, de conselhos, etc. Você vê pessoas que você sabe que está caída na fé. Elas não têm autoridade espiritual, mas elas têm autoridade satânica. E elas estão dominando determinadas regiões que ninguém entra, ninguém tira elas. Políticos, regionais, príncipes daquelas regiões, que muitas vezes não tem nada para falar, não tem nada para dizer. Eles abrem a boca e são ensinos que retinem, mas não tem unção de Deus na vida deles. São autoridades espirituais malignas que detêm o poder e entram e saem na nossa presença. Os dominadores são tão terríveis, irmãos, que eles dominam ruas, dominam quadrantes, e por último, as hostes. Diga, e as hostes? As hostes dominam e predominam em famílias. Elas percebem quem é o que manda na família, se for a sua avó, por exemplo. Muitas vezes você está falando com a sua avó, mas quem está falando com você não é sua avó. Ou uma matriarca que comanda tudo. Uma mulher que manda em todo mundo. Ou um homem. E você sente que aquela pessoa tem alguma coisa errada na vida dela. Ela não tem unção de Deus quando ela fala. Ela não fala por Deus. Ela fala e mete medo, não temor. E ela domina aquela família, ela comanda os filhos, os netos, ela comanda a pessoa. Muitas vezes está numa pessoa da família. E nós estamos convivendo com eles como se fossem pessoas comuns, e não são. Tem muito crente endemoniado no nosso meio. Tem muitos líderes endemoniados no nosso meio. Aí você diz assim, mas crente não pode ser endemoniado. É verdade. Não estou falando de crente fiel. Pessoas compradas, mas não com sangue, comprada com dinheiro. Vota em mim que eu te ponho como presbítero. Vota em mim que eu ponho você como pastor. Vota em mim que eu te dou um celular. São hostes. E eles vão se infiltrando no nosso meio, meus irmãos. De tal maneira que nós somos muitas vezes obrigados a aguentar Satanás no microfone. Essa é uma realidade tão cruel na nossa igreja. É tão real isso, que eu fui fazer uma campanha no Rio de Janeiro, e eu chamei só os filhos de obreiros da igreja para estar nessa reunião. E eu falei sobre libertação. 99% daqueles meninos, daquelas moças, caíram endemoniados. Tivemos que expulsar os demônios deles um por um, porque muitos filhos de pastores nunca nasceram de novo. Vocês estão aí? Vocês estão com medo de dar glória a Deus por causa deles aqui? Essa é uma realidade forte que há na nossa igreja. Ao invés de só orarmos por cura divina, nós temos que orar por libertação. E muitos de vocês que estão me olhando agora estão repletos de demônios. E ele veio para te dar liberdade e romper as cadeias e te libertar de todo o poder das trevas, porque ele ainda liberta. Por que num congresso desse? Por que num congresso desse, durante o dia, os jovens ficam aqui e de noite eles ficam na rua? As moças da igreja, muitas delas, não são todas, mas uma boa parte parece que estão no céu.
que está acontecendo, meu irmão? Quem é que está por trás disso? São demônios. Você está se levando, se deixando levar. Mas quem tem poder para libertar, está aqui ou não está? Hoje não se fala mais de vida cristã, santidade. Todos os pregadores pregam com o fim de levantar dinheiro no final da mensagem. Como estava esse homem? Como é, meu irmão, que Satanás penetra no meio de uma igreja como a nossa igreja? Coloque a mão no ombro do seu irmão, vamos profetizar. Diga para o irmão seu que está do seu lado, a sua irmã, diga: Satanás sabe que se você souber que ele é a sua presa, ele sabe que nunca mais terá poder na sua vida. O que ele era? Capítulo 28, acompanhe comigo no texto. Verso 12. Como ele era? Verso 12, outra metáfora. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Isso é uma projeção. Profética. E diz-lhe: assim diz o Senhor, como tu eras. Tu és o sinete da perfeição. Como o sinete da perfeição, isto é, como, irmão, como o aferidor da medida, isso é, sinete da perfeição, é aquele que afere a balança. Ele é a medida correta para comparar com qualquer outra balança. Meu Deus. Por isso ele tem raiva de você quando você quer ser perfeito em Deus. Ele te odeia. Ele te odeia. E nós vivemos um tempo em que as pessoas, quando elas encontram alguém que quer ser perfeito, eles zombam dela. Ela passa a ser louca, ela passa a ser tida como louca no meio da igreja, porque ela quer ser perfeita. Se o irmão se levanta para glorificar a Deus, o outro diz: senta, senta. Se ele levanta a mão, corre. Se ele abre os braços, se ele se joga aos pés de Deus, os irmãos dizem que eles são loucos, e para Deus eles são perfeitos. Satanás tem raiva da sua atitude de perfeição. Diga para mim bem forte, diga uma. Diga uma. Diga bem forte assim, não, diga toda a frase. A frase, diga uma. Por exemplo. Ok, vou dizer. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. O que foi que eu disse? E diga para mim o que quer dizer isso. Quando você erra e você cai em si e você se conserta antes de ser chamado a atenção, você é irrepreensível. O que é um obreiro irrepreensível? É isso. Ele nunca será chamado a atenção, porque a pessoa nunca verá nenhuma chance nele para ele ser repreensível, porque antes dele ser repreendido, ele já caiu em si e ele já se repreendeu. Ninguém nem soube o que aconteceu. Essa é uma atitude de
perfeição. E ele olha para você e vê que você está se transformando num sinete. Meu Deus, isso aqui é forte. Mas eles não pegaram. Vou repetir de novo. Ele olha para você e vê que você está caminhando para ser um sinete. Diga, o que é um sinete? Um modelo. Os jovens começam a olhar para você e começam a dizer, eu quero ser que nem ele. As irmãs começam a olhar para a senhora e eu quero ser que nem ela. Eu quero cantar como ele, viver como ele, pregar como ela. Eu quero. Porque você está se tornando um sinete. E quando Satanás começa a descobrir que você começou a se tornar um sinete, e como ele era um sinete, e ele não conseguiu continuar sendo um sinete, ele começa a bombardear você, para você não se tornar um modelo. Mas Deus vai te dar graça, e você vai se tornar um modelo. Ele também era cheio de sabedoria. Mas ele também era cheio de sabedoria e de formosura. Ele era belo. Deus o fez belo. Deus o fez formoso. Diga para mim. Diga para mim. Por quê? Só a galeria. Todos. Se eu disser, você vai se alegrar? Se eu falar, você vai se alegrar no Senhor? Então lá vai. Porque Deus o fez para louvor da sua glória. E quando ele faz alguém para louvor da sua glória, ele dá sabedoria e dá formosura. Quando você começar a adorar a Deus, Ele vai te dar sabedoria e vai encher você de formosura. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Fica de pé, quem quer? Fica de pé, quem quer? Adora a Deus e recebe esta graça. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: recebe sabedoria e formosura para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode adorá-lo, porque ele merece. E essa graça vem sobre a sua vida, sobre os seus dentes, sobre os seus ossos, sobre os seus cabelos. Se você tem problema nos seus cabelos, Jesus está te curando agora. Recebe agora, recebe agora. Ele te quer formosa e formoso. Você não nasceu para ser feio, horripilante. Aquele que vai adorar a Deus tem que ter sabedoria e formosura. Quem está entendendo isso aí, adore a Deus. Quem entende isso aí? Sente-se. Mantenha a Bíblia aberta. Vejam três coisas importantes. Aleluia.
Diga assim bem forte: eu vou chegar lá. Pode ser melhor, eu sinto que pode. De novo. Eu vou chegar lá. Ao monte de Deus. Pisa no chão forte, diga: os meus pés pisarão lá. Veja no verso 12, acompanhe no texto. Não sei contar a história, só sei pregar a Bíblia. Verso 12. No verso 13. No verso 13 está escrito assim: estavas no Éden, jardim de Deus. As três condições para você estar no Éden, no jardim de Deus, no monte de Deus, para adorá-lo, servi-lo e guardá-lo, são essas. Número 1, ser um sinete. 2, ter sabedoria. 3, ter formosura. Em outras palavras, 1, ser um exemplo, ser um modelo. Número 2, ter sabedoria. Número 3, ter formosura. Diga para mim, e como eu tenho essa formosura? Toda a juventude, todo mundo aí. Como eu alcanço essa formosura? Deixando de comer a carne do rei e comendo vegetais da mesa de Deus. Não vou parar aqui porque a mensagem se prolonga aqui. No verso 13, ele estava no jardim de Deus. E o que Deus dá para um adorador que é sinete, um adorador que tem sabedoria e um adorador formoso? Primeira coisa que Deus dá, pode se alegrar no Senhor: Deus o coloca no seu monte. Segunda coisa, vai recebendo aí. Vou repetir de novo: Deus o toma e o coloca no monte. Segunda coisa que Deus dá para essa pessoa: todas as pedras preciosas. Diga para mim, diga para mim, diga para mim, batendo assim o dedo no seu seio, diga assim: eu? No monte de Deus? Não, mexe a mão lá em cima, como o pregador está fazendo, ó. Eu? Receberei as pedras preciosas? Olha para o seu irmão e diga para ele assim, balança ele, pega ele pelo braço, diga: você não lembra do sumo sacerdote? Não, rapaz. Você vai entrar na minha presença, você é o sumo sacerdote. Na sua testa vai estar escrito santidade ao Senhor, mas no seu peito eu vou colocar pedras preciosas. Para ser um adorador tem que ter pedras preciosas, tem que ter prosperidade na sua vida. E ele refez isso, escute bem, igreja, jovens que estão aqui. Ele refez isso de novo na terra. Ele disse: vou colocar um Arão, o sumo sacerdote, mas eu vou colocar no peito dele aquilo que Lúcifer tinha, menos 3 pedras. 3 pedras ele não tinha. Sabe por que ele não tinha? Porque eram as pedras mais baratas. Mas no teu peito tem as pedras mais baratas. Por quê? Porque o evangelho foi dado aos pobres, e os pobres vêm e conhecem o reino de Deus. Para adorar a Deus é preciso ter a unção do sinete e do modelo, ter sabedoria, ter formosura. E para adorar a Deus você precisa ter uma indumentária que represente o teu Deus. Você não pode cultuar a Deus de qualquer maneira. Eu não entendo como determinados pastores
estão inventando modas. Hoje estão pregando de qualquer maneira. Eu fui numa igreja, o pastor estava de short. E ele disse, agora vamos ouvir o pastor Nelson Rocha. E eu todo bem vestido. E ele de short. Ele disse, pastor, por que o senhor está de short? Aí ele disse, não, porque eu daqui a pouco estou indo aí para a praia. Ele disse, pastor, por que o senhor não foi direto para a praia? A Bíblia diz, e o ministro se vestirá com excelência. Quando você vem ministrar na casa de Deus, você não pode vir aqui de qualquer maneira. Jovens vêm ministrar na casa de Deus e vestem uma roupa tão apertada que a vagina aparece. Outras jovens vêm com saia bem curtinha e usam a Bíblia como se fosse tapa-vagina. Se perguntar para elas onde está o livro de Filemão, elas não vão saber, mas elas sabem onde colocar a Bíblia na hora do culto, quando elas vêm mostrar a calcinha. Fala agora. Se o teu marido gosta que você ande assim, diga para ele que você é uma serva de Deus. E quem não merece um chifre, tem alguém aí embaixo? Se o seu casamento é baseado em sensualidade, no dia que os seus seios caírem e ficarem que nem uma banana, teu marido não quer mais. Ele vai procurar outra pessoa, porque o seu casamento não foi baseado no amor, foi baseado na carne, e a carne murcha como a erva, mas o amor prevalece para sempre, e é esse que eu creio. Olha para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, diga, quer adorar a Deus? Tem que ter formosura, sabedoria, ser modelo, e estar bem vestido. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Quem ainda está aí, dá um sinal de vida só para eu saber. Observe comigo o texto e perceba isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Quantas asas eles tinham? Quero ouvir vocês. Quantas asas eles tinham? Não fique triste de eu perguntar mais uma vez, mas eu queria deixar bem claro para todos vocês. Quantas asas eles tinham? Com 2 eles cobriam o quê? Com 2 eles cobriam? Com 2 eles cobriam? Você percebe que as 2 únicas partes onde havia a presença da carne, eles cobriam.
os pés e o rosto. Quantas asas eles tinham? Com duas eles cobriam um. Com duas eles cobriam um. E com duas eles? Faz assim comigo, ó. Quantas asas? Então, faz assim, faz assim. Então ele tinha uma capacidade completa de quanto? A capacidade completa de asas dele era quanto? Tire duas. Duas para os pés. Quantas eles têm agora? Eles tiraram agora mais duas para cobrir o rosto. Quantas sobraram? Agora presta atenção onde eles estavam. Aonde eles estavam com duas asas. Capítulo 6, versículo 2. Estavam acima do trono com duas asas. Sabe qual era a grande inveja do querubim que veio a ser Satanás? Sabe qual era a grande inveja dele? É que eles também tinham 6 asas. Vou repetir, eles também tinham 6 asas. E Satanás, que é Satanás, quando era o guardião, ele também tinha 6 asas. E a maior raiva dele era que ele não podia subir acima do trono. Tanto é que ele disse: eu subirei, tentarei subir acima do trono. Os serafins, só com duas, tirando 4 da sua capacidade, só com duas estavam acima do trono, só com duas. Olha para mim, diga assim: isso quer dizer o quê? Diga. Estão prontos? Estão prontos? Segura aí, lá vai. Tem muito querubim aí com 6 asas que não chega nem aos teus pés. E você, com adoração e obediência, sobrando só 2, chega mais alto que ele. Tem gente que odeia você, porque você com pouca capacidade chega mais alto do que muitos que têm capacidade. Pastor, há pessoas muito mais capazes que nós. Há gente mais inteligente, mais letrado, com muito mais diplomas, que são muito mais capazes que nós. São grandes, inteligentes, cérebro brilhante, pujante, postura excelente, voz maravilhosa, capacidade econômica tremenda. E eles fazem de tudo para ter a unção que você tem, mas nunca vão ter. Está cheio de querubim com 6 asas, que com as 6 asas eles não chegam aonde você chega. E você diz assim: olha, eu nem vou usar todas as minhas 6 asas. Olha o seu irmão que está do seu lado. Fala uma palavra para ele, diga assim: olha aqui, meu amigo, dá uma cotovelada nele, diga assim. Diga para ele: não vem não. Fala com autoridade, diga: não vem não. Não tente, diga: nem tente, fala. Porque eu, só com 2 asas, posso chegar no trono agora. Tem gente que se esgoela. Tem gente que se esgoela. Tem gente que faz todo tipo de teatro. Tem gente que arranja, inventa tudo. Tem pastores imitando até os padres, criando palavras novas. Tem pastores que já perderam o senso de que o nome de Jesus tem poder e ficam inventando asneiras. Asneira vem de asno, e asno de jumento. Escute bem isso que eu estou dizendo. Não precisa nada disso.
Basta pregar o evangelho genuíno. Quem ainda crê neste evangelho que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará? Mundo evangelho brasileiro virou palhaçada. Você seguia por determinados pregadores, começa a fazer o que os pregadores fazem. Quando esses pregadores começam a colocar lencinho aqui, e traz um sapato meio estranho, e coloca uma cor diferente de paletó, pode dizer que ele está caído. Vai atrás dele para você ver. Outro dia veio um cantor, pintou a unha dele de preto. Eu disse, não sei o que você está pintando essa unha, rapaz. Você não criou vergonha na cara não, irmão? Você está pintando essa unha? O que é isso? Você dodoquinha de Jesus? O que é isso? Você florzinha, rapaz? Não é mais macho, não? A Bíblia diz que nós temos que oferecer cordeiro macho e sem defeito. Levante a mão direita assim acima da sua cabeça e bata na mão do seu irmão e diga: não precisa muito para chegar no topo. Agora volte para o texto, que é o capítulo 28. Verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido. O único querubim que foi ungido foi ele. Um querubim ungido. O único que foi ungido foi ele, pastor. Vem cá que eu vou te ungir. O único ungido de todos, para guardar o trono de Deus e a glória de Deus. Porque os querubins guardam a glória, os serafins guardam a santidade de Deus. Os arcanjos, eles são lutadores. E as hostes de Deus são enviadas para servir a favor dos que vão herdar a salvação. Agora observe um detalhe. No verso 14, acompanhe comigo no texto. Acompanhe comigo no texto. Te estabeleci, permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Isso aí é uma pessoa, ele andava no meio das riquezas de Deus. Aleluia. Que é isso? Eu sinto isso. Vocês, ministros de Deus, andam no meio das riquezas de Deus. As riquezas de Deus que vocês administram. Nós andamos no meio das riquezas de Deus. Mas muitos de nós não sabemos disso. Olhem para mim, escutem isso. Faz um monte imaginário. Assim, um monte imaginário. Vai descendo, vai. Todos que estão aqui, é que eu não tenho como fazer, mas tem que criar aqui, vai. Diga assim, Monte Sião. Aqui você para. Aqui, ó, de novo, vai lá. Monte Sião. Pare aqui. Faz assim, ó. Faz assim. Diga, plataforma. Lá em cima do monte, coloca uma cidade quadrada de 12 pérolas, que é a Nova Jerusalém. Ela está lá em cima. É lá que você vai morar. Ela é quadrada e as ruas são de ouro. Lá no centro, na plataforma do trono, onde está o Pai e o Filho, o ancião de dias e o cordeiro, sai um rio do meio do trono dos dois, e passa por debaixo do altar de incenso, e passa por debaixo das raízes da árvore da Nova Jerusalém, e começa a dar voltas em espiral,
dá voltas em espiral, é um rio, ele vai saindo por todas as 12 portas, formando uma cascata gigante, linda e maravilhosa, e cai lá embaixo na plataforma, aonde as árvores de Deus estão. Ali estacionam os anjos de Deus, quando os anjos de Deus sobem daqui e descem de lá. Lá no meio dessas árvores, estão muitas congregações. Isso aqui não é pequeno, é coisa grande. Maior que a circunferência da terra. Lá embaixo, naquela cascata que o rio faz, e desemboca e cai ali, faz aquela nuvem gloriosa e sobe. E esse ciclo vicioso acontece todos os dias. Lá embaixo, nesse grande Éden, muitas congregações que foram levantadas há muito tempo atrás. Os anjos oferecem louvor a Deus. É lá na casa deles, na congregação deles, que nos tempos de Lúcifer eles ofereciam louvores e adoração a Deus. O grande luzeiro, conhecido como Lúcifer, descia até eles embaixo. Escute, preste muita atenção para isso aqui. Eles vinham até lá, e quando eles começavam a cantar, eles produziam umas pedras, que quando eles cantavam, elas se tornavam como brasas, e eram chamadas de pedras afogueadas. Cada vez que eles cantavam, as pedras se incendiavam. A força do louvor dos anjos, daquelas congregações espalhadas ao redor do monte. Era tão grande a força da adoração que elas acendiam as pedras, e rapidamente o luzeiro descia, pegava as pedras, colocava nas carruagens de fogo, para manter acesas as pedras, e levavam as pedras para o altar de incenso no trono de Deus. Aquelas pedras eram espelhadas por Deus, porque o altar de incenso, como motor do trono, ele precisa dessas pedras para ele se locomover, assim como o seu carro precisa de gasolina. Ele precisa de louvor e adoração. Quando você adora, o trono se move. Igreja, ouça o que o Espírito está dizendo. É por isso que Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Igreja, mulheres de Deus que me ouvem,
Eis a nossa grande responsabilidade. Nós somos fabricantes de combustível para o trono de Deus. Se Deus te encontrar hoje, você será marcado como um adorador de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Ele descia para vir buscar as pedras. Pastor, meu pastor, os 24 anciãos que ficaram ao redor do trono começaram a perceber que Lúcifer não estava trazendo todas as pedras. E eles vieram até o pai e disseram: Pai, ele não está trazendo mais as pedras de antes. Aí o pai disse: Não se preocupe, eu já sei disso. E eu estou vendo até onde ele vai. E ele começou a visitar as congregações, meu pastor. Ele começou a observar: doutor, aquela situação era triste. E ele chegava nas congregações, pastora, e dizia: anjo, anjo da congregação. Por isso que no Apocalipse está escrito ao anjo da igreja: anjo da congregação, quantas pedras você fabrica em cada louvor? Eles diziam: 1000. E você? 2000. E você? 5000. Me dê 4, guarde 1000. Que eu venho buscar daqui a pouco. Eu só vou levar 4. E você 3000, ponha 2, eu pego 1. Você 1000, ponha 500, que eu venho aqui pegar. Quando ele chegou numa das congregações, o anjo disse: aqui você não pega nada. Aqui as pedras estão ligadas ao trono, estão seladas, você não pega nada. E sabe o que ele fez? Batia neles, batia neles, batia neles. E eles brincavam. Dizia: aqui você não prega. Vamos ver na Bíblia que isso acontecia. Versos 16, verso 15. Acompanhe comigo no texto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Anote o que é iniquidade. Iniquidade é um pecado tolerado. Um pecado tolerado na família, pecado tolerado na igreja. É iniquidade. Verso 16, acompanhe comigo o comércio que ele tinha que fazer. Ele tinha que vir, deixar, receber, levar. Receber, levar. Esse era o trabalho dele. E isso era um comércio. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Quando ele estava comerciando as pedras, o interior dele começou a se encher de violência.
anjos havias. Que não davam as pedras. Eles brigavam, mas eles prevaleciam. E você pode ver isso no livro de Apocalipse, está escrito assim, que Satanás vem lutar contra Miguel, mas diz, os anjos de Deus, e não prevaleceram, porque eles venceram, por causa do sangue do Cordeiro. E eles prevaleciam já de antes. Coisa de antes. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E se saia daqui, porque aqui você não leva nada. Quando ele começou a colocar as pedras lá, por isso que ele disse, eu subirei ao céu, eu sei que as pedras eu preciso. Levantarei meu trono nas mais altas nuvens. Eu preciso de pedras afogueadas. Para eu funcionar meu trono eu tenho que roubar. Quando você rouba a glória que não é sua, você é igual a Lúcifer. Vocês estão aí? Aí o verso 16, acompanhe comigo no texto. Pecaste, pelo que te lancei. Aí entra o 31:11, com o qual eu comecei. Pelo que te lancei fora do monte de Deus. E eu te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Pelo amor de Deus. Diga por quê. Diga por quê. O irmão está vendo aí no meio do brilho das pedras? Você está vendo aí no meio do brilho das pedras? Eu te farei perecer? Faz assim. Faz assim. As mesmas pedras. Faz assim. As mesmas pedras, diga. Serão incendiadas outra vez. Vós sois pedras vivas. Se essas pedras se incendiarem, se você, agora preste atenção num detalhe importante. Ele corrompeu por causa daquelas pedras. Veja o verso 17, acompanhe comigo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Te lancei por terra. No verso 18 diz assim: na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Injustiça. Fica aqui uma parte, outra eu levo. Uma parte eu levo, outra fica. Na injustiça dos teus comércios. Continua o texto. Profanaste os santuários. Os santuários. Os santuários dos anjos. Quando eles ofereciam. E que eles diziam, tá bom, eu dou 4 para ele e fica com 1.000 para você. Está profanando o seu culto. Dá 4, escreve que você pegou 5. Guarda essa. Ou põe 5 de que você recebeu 4. Escreve aí. Diga, como é isso? Como eles podiam ministrar fogo? Diga, ministrar fogo? Olha no verso 18. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Dentro deles havia a capacidade de fluir fogo. Está escrito aí no texto. E Deus está dizendo,
você não vai ter mais essa capacidade de fluir fogo. Isso é uma capacidade nossa. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é uma capacidade nossa. Mas eu estou fazendo isso como uma tipologia para entender, para fazer vocês entenderem de como era aquele comércio e como hoje ele continua sendo feito. Quantos estão roubando na casa de Deus hoje? Olha só o texto. Então, com isso, eu quero mostrar para vocês que a glória que ele tinha como produtor, como condutor, comerciante, como quem leva as pedras, acabou. E por que ele tinha tanta raiva daqueles serafins? Veja lá em Isaías capítulo 6, e eu termino, faço uma pausa aqui para nós continuarmos a noite. Isaías capítulo 6. Preste atenção em algo muito importante que vai agora. Diz o texto, capítulo 6, verso 4, verso 3. Clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram pela voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Dá um glória a Deus adiantado agora. Aí o verso 6, olha o texto. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Para de graça, eu vou ler de novo. Lá vai. Trazendo na mão uma pedra afogueada. Que tiraram do altar. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu lhe mostrar. Vocês estão vendo aqui? Ele está dizendo: eu sou um serafim, eu não sou um querubim caído. As brasas são para servir aqueles que necessitam receber uma bênção de Deus. Elas são para o altar de Deus, elas são para servir. Quem está vendo a diferença entre o querubim e o serafim? Diga alguma palavra, diga alguma coisa, se você está vendo a diferença entre os dois. Esta é a razão. E a diferença entre ministros e ministros, servos e servos. Diga qual? Eu estou utilizando as pedras afogueadas corretamente. E o outro: eu estou utilizando as pedras afogueadas para a minha glória. Mas você está dizendo: eu estou utilizando as pedras afogueadas para a glória do meu Senhor. Faz assim com as suas mãos. Diga: Senhor, eu preciso dar glórias ao teu nome. Levante a mão bem alta assim e fala umas frases. Fale umas frases de louvor a Ele agora.
Isso é uma questão. Aleluia. Levanta a tua voz agora. Se quiser orar em línguas, ora, agora é a hora. É como os jovens cantaram: adorai ao rei, adorai ao rei, adorai ao rei. Esta é a hora. Quem pode levantar-se da sua cadeira agora e adorar ao rei? Levante o seu dedo assim, aponta para cima e diga: Senhor, o que é teu, recebe o que é teu. A glória devida ao seu nome. Amém, meus irmãos? Dá um abraço no seu irmão e diga para ele: você é um adorador como eu. Vamos fazer só uma pausa. E à noite eu vou terminar essa mensagem. E você não pode perder. Amém? Deus abençoe. Agora tenho ali fora